ela também nem sabe se aquela pessoa que tá postando não é fachada, se não é status. Mas ela vai por aquilo que ela vê. E aquilo ela vai lançar a carga espiritual de inveja sobre a tua vida. E você vai ver que a sua vida começa a travar. Porque isso tudo que acontece no mundo espiritual, as pessoas não veem, mas são as coisas que mais travam a gente na Terra. Nem tudo é natural, nem tudo é espiritual. Mas o mundo espiritual tem muito mais força que o mundo natural. Então, se a gente como crente não entende isso, fica difícil na caminhada na Terra. E aí, o que acontece? Precisamos orar para que Deus venha tirar os Caíns do nosso caminho. Por quê? Abel, ele acabou com Abel foi com Deus, salvo, tá tranquilo, certo? Recebeu a vida eterna dele. Só que, veja bem, eu vi um negócio tempo atrás, até achei interessante, né? É assim, como é que fala? Tem sentido, mas também é um pouco controverso, mas olha só. Veja pelo lado que eu vi. Acho que eu não sei se era pastor no podcast falando assim, cuidado com os invejosos, porque eles fazem de tudo pra te abater, eles te caluniam, fazem tudo pra destruir sua vida, fazem um monte de maldade. Aí depois eles vão pedir perdão pra Deus e Deus perdoa. Só que essas maldades que você recebeu, você recebe aquele impacto na tua vida. Então, por que eu vou querer receber um impacto de Caim, se depois pode ser que ele seja perdoado? Não que é errado Deus perdoar, entenda bem. Tipo assim, ele vai fazer coisa errada, no final ele se arrepende e ele é perdoado. Só que, obviamente, ele não explicou que quando Caim faz tudo errado, se ele se arrepende lá na frente, ele é perdoado. Só que toda a consequência daquilo que ele fez vai voltar para a vida dele, independente do que qualquer coisa. No caso do Caim aqui, que tem classes e tipos de pessoas. Tem pessoas que vão fazer o mal contra eu e você por inveja, por isso, por aquilo, que vão querer te matar na fé, vão querer te abater e te parar. Deus até pode permitir, e essa pessoa se arrepende, dependendo do nível onde ela tá, quem é e tudo mais, Deus vai cobrar dela as consequências, como Davi. Lembra, quando Davi traiu o Urias, o amigo dele, com a mulher dele, a Batseba. Aí Davi ainda colocou ele na frente da guerra, mandou Joabe colocar ele na frente do pelotão de guerra, para que ele morresse, porque ele descobriu que a Batseba estava grávida, e ele criou um esquema, ele fez um esquema assim, manda chamar Urias, quando ele descobriu que a mulher do Urias estava grávida dele, para enganar o Urias, para não ficar feio para ele. O que ele fez? Mandou o Joabe, que era o general de guerra dele, trazer o Urias para falar com ele. Aí ele trouxe o Urias, agradou o Urias, então deu vinho para ele tomar e tudo mais. Quando o Urias ficar bêbado, ir pra casa. Aí ele falou, agora você vai, Urias, vai lá pra sua casa, vai ver sua mulher, vai se divertir. Só que o Urias falou assim, não, tá todo mundo lá na guerra, tá todo mundo lá lutando, eu não posso fazer isso. Imagina, tem um monte de gente lá sofrendo por uma causa, eu vou pra minha casa e vou festejar com a minha mulher. Não, eu não posso. E aí, o que ele fez? Ele dormiu a noite inteira lá na frente do castelo, ele não foi pra casa dele encontrar a mulher dele. Ou seja, ele não ia poder falar que o filho era dele. Aí, o que ele fez? Como Davi viu que não tinha dado certo o plano, ele falou, tem que resolver. Ele manda o Joabe, manda uma carta para levar o Urias e colocar ele na frente do pelotão de batalha, porque ele sabia que na frente a chance dele perecer era grande. E em combate ele morre. Porque aí ele não queria encarar o amigo para falar assim, então escuta, né? Aconteceu isso aí. Ele podia ter a mulher que ele quisesse como rei, mas foi justamente tocar na mulher do amigo. O que isso ensina? Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele se arrependeu. Mas as consequências daquilo que ele fez caiu sobre toda a família dele. A família dele virou um desastre. Ele foi perseguido pelo filho. O próprio filho dele fez a mesma coisa que ele fez com Urias, só porque assim, naquela época, para um rei, quando um rei queria tomar a posição do outro, queria o trono do outro, o que ele fazia? Ele tomava por mulher todas as mulheres e concubinas do rei. E o próprio filho dele fez isso com ele publicamente, para mostrar para o povo, todo mundo soube, para mostrar para o povo que ele era o rei, que ele estava em comando. Porque quando o inimigo tomasse as mulheres do rei atual, e todo mundo ficasse sabendo, ele tomava, como é que fala? Usurpava o trono do rei que estava. Então ele tirava o trono. Então ele passou a maior vergonha da vida dele, porque o próprio filho dele fez isso com ele, com as mulheres dele, assim, ele ficou envergonhado. Por quê? Deus perdoou, mas ele passou as maiores vergonhas da vida dele. Como ele tinha o coração voltado para Deus, dali para lá ele tocou a vida, mas nunca mais a guerra se apertou da casa dele. Então a vida da família dele foi uma tribulação. Então cada filho dele teve um sofrimento. Cada filho foi tirando o Salomão, mas que também Salomão deu umas vaciladas. Mas você vai olhar nos filhos dele, tudo com tragédia na vida. Por um pecado que ele cometeu, a tragédia caiu toda na casa dele e na família dele. Então, você que é pai e mãe, cuidado. Tudo aquilo que você faz, Deus está assistindo. E o pior é que às vezes a gente, como filho, recebe toda essa carga de pai e mãe que fez coisa errada. E às vezes na nossa vida trava e não anda por conta de coisa do passado. Que é aí que a gente entra naquela questão da maldição hereditária. Dos pecados escondidos dos nossos antepassados. Quando falo pai,
pai e mãe, pode ser até um avô, avó e coisa lá pra trás, entende? Então, gente, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, qual que é o alerta aqui para fechar a palavra que Deus está falando deste ano? Para você ir bem com as suas colheitas. Vigie. Nem todo mundo que tá do teu lado, dando tapa nas suas costas, é seu amigo. Você tem que tomar cuidado, porque enquanto Caim e Abel estavam na mesma posição, um trabalhando pastor de ovelha e outro trabalhando como... Como é que era mesmo, gente? Esqueci agora. Trabalhando como... Um era pastor de ovelha e o outro era labrador da terra, tava tudo bem. Só que quando houve um destaque na vida de Caim, Deus tem falado muito isso comigo. Essa palavra tem entregado muito. Aí manifestou que estava escondido no coração, um destaque na vida de Abel. Aí se manifestou que estava escondido a inveja que estava, e aquele sentimento não resolvido que estava na vida de Caim. E aquilo foi tão poderoso que fez ele acabar com a vida do irmão dele. Então, tem coisas que o invejoso que está do teu lado, ele, se pudesse, ele acabasse com a sua vida. Mas se você está na posição com Deus, ele não vai acabar. Mas ele pode fazer um estrago que nem ele fez aqui com Caim, com Abel. Então, por que eu vou querer passar por um estrago se eu posso, primeiramente, me posicionar em vigilância e falar assim, Deus... Se é do Senhor para minha vida, se é bênção, se é homem e mulher de Deus, se é gente que vai somar, traz. Agora, se for gente que tá com o espírito de Jezabel, gente que é espírito de Judas, entendeu? Que fica ali do lado, e que tá esperando o momento certo pra apunhalar pelas costas, dá um sopro e manda pro fim da terra, entendeu? Some da minha vida. Entende? Some do meu lado. E aí o que acontece? Se você começar a orar assim, o próprio Deus vai começar a mostrar durante a sua caminhada quem que é pra estar do teu lado e quem pra não tá. Às vezes, eu vou te falar pra você, tem gente que assim, que aparentemente é adorável, e talvez seja adorável, mas só que Deus arranca no nosso caminho. Por quê? Porque ele sabe que na hora que ele faz algo na tua vida, aquela pessoa vai manifestar o espírito de Caim. Então, pra lá na frente, evitar o problema lá na frente, porque ele sabe que enquanto vocês estão andando no mesmo nível, tá tudo bem. Deus tem falado muito isso comigo, Jorge.